Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Eu quero compartilhar uma palavra aqui rapidinho que Deus ministrou no meu coração. Eu quero compartilhar com você. E da mesma maneira que essa palavra falou forte comigo, eu creio que Ele vai falar com você também, tá? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Tá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu só vou ler o versículo 4 e o 5, que fala assim: Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Essa palavra, ela descortinou algo lindo no meu coração. Nós costumamos falar tanto de milagres, tanto de vitória, tanto de portas abertas, tanto de maravilhas, né? Que todos vão ver a glória de Deus. Só que existem processos para que milagres aconteçam. E algumas partes importantes desses processos, aonde milagres acontecem, é o início do milagre. É o início do processo, que às vezes nós não queremos passar o processo para que o milagre aconteça. Às vezes nós somos tão imediatistas que nós só queremos solucionar o problema. E muitas vezes nós queremos que Deus faça isso por nós em um passe de mágica, que tudo aconteça, porque Deus sabe a minha necessidade. Temos aqui uma palavra conhecida, a qual uma mulher, ela tinha uma necessidade grande. E essa necessidade implicava sobre o seu lar, sobre a sua família. Essa era uma necessidade, porque era um tempo de escassez, era um tempo de fome. Ela era uma viúva, a qual o texto diz que o marido dela servia a Deus, porém ele tinha morrido, deixou dívidas e os credores queriam levar os filhos dessa mulher. E essa mulher se depara com Eliseu, clamando, suplicando, pedindo a ele uma ajuda, pedindo a ele uma solução. Mas Eliseu indicou algo para esta mulher super importante. Algo que Jesus mais lá na frente nos indicou também. E esse é um dos segredos para que milagres aconteçam, para que a tua vitória chegue. Às vezes nós só queremos ouvir que a porta vai se abrir, mas não entendemos o mistério quando é dito para nós: fecha a porta, entra no quarto, sabe? Fecha a tua porta. E Deus estava deitada, Deus falou comigo: filha, existem milagres tremendos que acontecem enquanto a porta está fechada. Existem milagres que só vão acontecer quando a porta estiver fechada. Porta fechada fala de intimidade. Intimidade fala de comunhão. Não posso falar de intimidade e comunhão sem falar de oração. Nós temos um Deus a qual a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha. Que fecha e que ninguém abre. Mas existem portas na nossa vida que é nós que temos que fechar para que o milagre aconteça. Porque nem toda porta fechada significa que o milagre não vai acontecer. Essa mulher tinha uma situação complicada, mas quando ela foi até o homem de Deus, ele deu uma direção para ela. Pede vasilhas emprestadas, vasilha poucas, vasilha muitas e não poucas. Entra no teu quarto, entra na tua casa e fecha a porta, porque lá dentro, com a porta fechada, que o milagre vai acontecer. E somente depois que você abrir a porta é que todos vão ver publicamente o milagre que Deus ele vai fazer na tua vida. Foi o que Jesus nos ensinou sobre a oração em Mateus 6. Ele disse: mas quando orardes, não seja que nem os fariseus, que nem os hipócritas, que eles vão para a esquina, sabe? Verdadeiramente, eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orardes,
entra no teu quarto e fecha a porta. E fala com teu pai em secreto, porque aquele que ouve em secreto te recompensará publicamente. Amados, há um segredo, há um mistério, há algo lindo que Deus quer nos ensinar nesses versículos a respeito de comunhão. Como anda a tua comunhão com Deus? Como anda a tua postura diante de todas as situações que têm acontecido na tua vida, diante de todas as portas fechadas? Será que diante dos nãos, as portas fechadas que você tem encontrado, você tem clamado? Porque porta fechada fala de intimidade, fala de oração. E quando as portas se fecham, você vai orar? Ou você corre para contar a sua situação, para pedir uma revelação, para pedir uma profecia? Porque infelizmente a nossa geração ela tem tido essa tendência de se esquecer que lugar de milagre é com a porta fechada. Primeiro entra no teu quarto e fecha a tua porta, vai orar. Porque certamente se o Deus que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, se ele não abrir ninguém abre, se ele não fizer ninguém faz, se ele não ordenar nada vai chegar nas tuas mãos. Mas o segredo está na porta fechada. Está na oração, está em clamar, em pedir aquele que pode fazer. Está em ter intimidade com Deus. Aquela mulher foi lá e fechou a porta, ela obedeceu. E será que nós temos obedecido? Que Jesus nos ensinou a respeito de oração? Não existe uma maneira correta de orar, deitado, sentado, em pé, de joelho. Não existe. O segredo para a oração é intimidade, fechar a porta. E o que vai acontecer lá dentro só compete a você e Deus. É lá que você vai lançar suas ansiedades, porque a palavra do Senhor diz, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É lá que você vai lançar os seus anseios, é lá no pé do altar, é lá clamando, sabe? Que você vai dizer para Deus as suas fraquezas, aonde dói, você vai deixar sobre ele e vai depositar. Vai lançar sobre ele, lançar tudo. As suas angústias, os seus medos, com a porta fechada, vai clamar, vai orar. E o Deus que tem a chave de Davi é ele que pode fazer por você. É ele que vai se encarregar de gerar o teu milagre. Enquanto você está prostrado de joelho, clamando, orando, o teu milagre vai ser gerado. Porque porta fechada não significa que o milagre não vai acontecer. E às vezes nós não queremos entrar e fechar a porta. Nós queremos que Deus faça. Faz logo, Jesus. Jesus quer que você ore. Jesus quer que você clame. Jesus quer que você diga para ele a sua necessidade. Jesus quer que você entenda que o milagre começa quando você fecha a porta e procura ter intimidade com Deus. O Deus que morreu na cruz é o Deus que quer ter intimidade com você. É o Deus que não te chamou somente de servo, mas também de amigo. É um Deus que quer ter comunhão com você. É um Deus que quer falar com você face a face. É um Deus que quer que você conheça, prossiga em conhecê-lo, que você tenha prazer na sua presença. Mas eu não digo de presença só quando está na igreja, é de presença quando você está na sua casa, quando você está dentro do seu quarto, quando você está na sua cozinha, quando você está no banheiro e você está lá clamando com a porta fechada e ninguém sabe, ninguém vê. Às vezes você está em situação difícil, a porta está fechada, mas você lá dentro está clamando. E quando você abrir a porta, o milagre já vai estar diante dos teus olhos, a providência, aquilo que tu necessita. Porque Deus, ele não se esquece de ninguém. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não diz clama a mim que eu respondeste-ei. Não tem como clamarmos a Deus e voltarmos do altar sem uma resposta. Não tem como. O nosso Deus tem ouvidos, ele ouve. Ele tem boca, ele fala. Ele tem mão, ele é poderoso. Ele não é como o Deus dos ímpios, não. Ele não é. Ele não é. Ele não é de barro. Ele não é de ferro. Ele não é de madeira. Ele é vivo. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Compartilhe essa ideia. Aprenda a ter comunhão com Deus da porta fechada. Aprenda a ter a comunhão com Deus que deseja que você almeje, anseie pela sua presença. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa aprender a ter comunhão com Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.